Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, graça e paz. Nós estamos mais uma vez reunidos, por que não dizer, né? Porque temos a palavra de Deus que nos une, o Espírito Santo que em nós habita, somos do povo da fé, da família da fé. E mesmo no meio desta dificuldade toda que vivemos, temos a alegria do Senhor. Mas, irmãos, antes de nós estudarmos hoje, eu gostaria de cantar um hino do nosso inário que nos remete a algo muito importante, a uma tentação da dificuldade, é nós voltarmos os olhos apenas e tão somente para nós mesmos e nós então temos o foco no que nós mesmos necessitamos e não no que as outras pessoas necessitam. Sabemos, à luz da Escritura Sagrada, que o que mais as pessoas precisam é do Evangelho transformador de Cristo, não é? É da água da vida, que é o Senhor Jesus. E por isso eu gostaria que nós cantássemos agora o hino 221 do Inário Novo Cântico, um vaso de bênção. Vamos clamar a Deus, cantar, rogar e orar, dizendo essas palavras: Senhor, eu quero ser um vaso de bênção. Aliás, cabe aqui até uma explicação dessa palavra vaso, não é? Porque vaso é alguma coisa parada ali estacionada, né? Que ela pode ser enchida, esvaziada, mas é algo parado. O que quer dizer quero ser um vaso de bênção? O original deste hino, em inglês, tem o termo que foi traduzido como vaso em português, que significa que apontava para um instrumento, um canal. Quero ser um canal de bênçãos. Então é nesse sentido. Talvez aqui uma visão mais aproximada disso seja a figura dos vasos sanguíneos, não é? Que levam, né, alcançando todo, irrigando todo o corpo. Nós devemos cantar pensando nisso. Eu quero ser um canal de bênção, quero ser um vaso de bênção, escolhido pelo Senhor para levar a tua mensagem. Eu não quero pensar apenas em mim mesmo nesta pandemia e nos desdobramentos difíceis de toda essa crise. Quero também olhar para fora, alcançar vidas com o teu evangelho. Vamos cantar, irmãos? Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor, de vida.
Faze-me vaso de bênção, Senhor. Vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Aliás, ainda antes de lermos o texto sagrado, tem um aviso para dar, relembrando o aviso dado no meio dessa semana. Nós, amanhã, no sábado, às 19 horas, a partir das 19 horas, nós estaremos reunindo os homens da Betel. Eu peço que você que é homem, nosso irmão, tenha qualquer idade, viu? Adolescentes, jovens e principalmente os irmãos da UPH, todos estão convocados, mais do que convidados, a estarmos juntos, reunidos. Reverendo Daniel Alves da Costa, pastor lá do Rio Grande do Sul, vai ser o preletor. Vamos ter a oportunidade de orar uns com os outros, uns pelos outros, através do Google Meet, né? É essa tecnologia que Deus nos coloca à mão, tá bom? Lembre-se disso amanhã, sábado, às 19 horas, para estarmos juntos, reunidos. Irmão e irmã, eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia agora, Evangelho de João, capítulo 4, como fizemos ontem. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 18. Ontem lemos até o versículo 10, né? Hoje leremos do verso 1 ao verso 18. João, capítulo 4. O texto sagrado nos diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era ali necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conhecera o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Irmãos, nós consideramos ontem, no último estudo, várias coisas aqui importantes, não é? Vimos que nós precisamos deixar de lado a ideia do acaso, vimos que nós precisamos deixar de lado as desculpas para efetivamente amarmos quem não é amável e alcançarmos as pessoas. E eu gostaria de estender isso hoje, irmãos, pensando em outro ponto muito interessante, na questão dos preconceitos. Um dos nossos temas, que faz parte da missão, visão e valores da Betel, é justamente sermos uma igreja que alcança vidas, uma igreja que olha para fora. E para isso, irmãos, nós precisamos superar preconceitos e superar barreiras de qualquer sorte, não é? Se nós objetivamos a glória de Deus
e é verdade que objetivamos a glória de Deus em primeiro lugar, e se nós temos bem aqui, diante da nossa retina, a importância da nossa missão neste mundo, somos embaixadores de Cristo aqui até que Ele venha, então nós temos que transpor barreiras. Barreiras para alcançar outras pessoas com o evangelho transformador do Senhor Jesus. Barreiras que a nossa cultura e a nossa sociedade, de maneira geral, nos impõem. Até mesmo, irmãos, porque essas barreiras são humanas, não são divinas, não é? Ou seja, nós deixamos de pregar o evangelho, de testemunhar, mesmo na crise, tantas vezes, e há determinados grupos de pessoas, porque existem essas barreiras. Por acharmos difícil demais, quem sabe, que certas pessoas tenham uma transformação, possam ser convertidas, possam mudar, não é? Esquecendo, irmãos, que o nascer de novo que vimos no último estudo é um nascer do alto, é obra do Espírito. Esquecendo, irmãos, que o que é impossível para mim e para você é possível sim para Deus. Ao se encontrar com aquela mulher, essa mulher relatada aqui, a mulher samaritana, Jesus nos ensina isso, a desafiar e a superar os nossos preconceitos, em obediência à nossa missão de proclamar o Evangelho em todo o tempo. E nós podemos citar aqui alguns preconceitos que até emanam aqui do texto, né? Do texto que nós lemos. Preconceitos de gênero, por exemplo. Não era comum que os homens conversassem com mulheres desconhecidas ali na época de Cristo. O normal era que elas dialogassem somente com parentes e com amigos da família. Por isso, a mulher aqui faz essa referência ao fato de Jesus pedir algo a ela que era mulher, né? Ela diz no verso 9, né? Então, lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana, não é? O evangelho de Cristo é para a redenção do ser humano, seja ele homem ou mulher. Lemos em Gálatas capítulo 3, que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro completa essa ideia de igualdade, da dignidade dos gêneros, né? Dizendo que ambos, masculino e feminino, ambos são herdeiros da mesma graça de vida. Irmãos, nós vivemos numa sociedade em que a mulher tem sido agredida de várias maneiras, né? Por um lado, ela tem se transformado em objeto de desejo dos homens. Perdeu a sua identidade para virar um pedaço de carne a ser apreciada. Me desculpem, irmãs, essa expressão, mas é isso, é essa a realidade, infelizmente. Por outro lado, em paradoxo, é como que impingido a ela, a mulher, que ela desempenhe um papel idêntico ao do homem, como se somente na masculinidade é que residisse a dignidade. Não é isso que a Escritura Sagrada, não é essa visão de Deus. Esse é um fardo pesado demais que Deus nunca impôs, que a mulher então tem que se parecer com um homem para ser digna. Longe disso. Jesus é o redentor da dignidade humana. Somente nele a mulher pode descobrir qual é o real propósito da sua identidade, não é? Além dos discípulos de Cristo, nós sabemos que várias mulheres piedosas auxiliaram o Senhor Jesus em seu ministério e Jesus lhes conferiu dignidade, restaurando o padrão da criação. Então nós precisamos superar toda esta ordem de coisas, superar preconceitos quanto a gênero, se é mulher, enfim, homem e mulher são plenamente dignos, foram criados ambos à imagem e semelhança do Criador. Mas o texto também nos ensina que nós precisamos superar um outro tipo de preconceito, o preconceito de povos, né? Como nós dissemos, havia um histórico desafeto entre judeus e samaritanos. Essa rusga chegou a ponto até de literaturas rabínicas da época proibirem, irmãos, qualquer tipo de contato entre os dois povos. Aos judeus,
nestas literaturas dos rabinos da época, era proibido até o uso de vasilhas, de panelas que já haviam sido usadas por samaritanos. Vejam a que ponto isso chegou. A mulher deixa clara essa estranheza no contato com Jesus, porque ela era judia, ele era judeu, não é? E ela era do povo de Samaria, do povo samaritano. Vocês se lembram do que explicamos no último estudo, né? Os samaritanos, eles tinham sangue judeu, mas misturado com o sangue de outros povos, e eram por isso mal vistos pelos judeus, que se consideravam puros, né? Ao passo que, aos olhos deles, os samaritanos eram uma raça impura. E o coração humano, irmão, sob o pecado, ele é assim mesmo, né? Ele é segmentador. O coração do ser humano, é por isso que nós não podemos confiar no nosso próprio coração, ele gosta de se sobressair e faz isso rebaixando aqueles que têm qualquer coisa de diferente. Realmente o pecado traz separação, não é? Não somente entre homem e mulher, mas também entre povos. Quando a Bíblia afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23, a Bíblia está, na verdade, colocando a totalidade da humanidade sob uma mesma condição. Todos pecaram, todos são carentes. A Bíblia usa a maldição do pecado como o denominador comum entre povos, línguas e nações. Por outro lado, irmãos, graças a Deus por isso, a promessa do Messias também é para todos os povos, não é? Não é para apenas, não era e nunca foi apenas para os judeus. Como disse o Senhor a Abraão, veja bem, lá no início de tudo, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso se cumpriu na pessoa de Cristo. E por essa razão, quando Simeão pegou o pequeno Jesus em seus braços, ele disse que ele seria luz para a revelação aos gentios, ou seja, a partir dos judeus para todas as etnias, para todos os povos. A conclusão desse ministério redentor, irmãos, é que na eternidade, diante do Cordeiro, aquele que foi morto, mas agora vive, estarão em consonância na adoração a Deus pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. É o que lemos ali no livro do Apocalipse. Todas as etnias ali representadas. Mas nós precisamos destacar ainda, irmãos, a questão do preconceito com a santidade de vida que nós, como cristãos, devemos ter, não é? Há grupos marginalizados na sociedade que deveriam receber maior atenção da nossa parte, por parte dos cristãos. Nós podemos falar aqui, por exemplo, dos mais pobres entre os pobres, ao mesmo tempo que podemos falar dos mais ricos entre os ricos. Foi feita uma pesquisa alguns anos atrás, colocando entre os mais desprezados da nossa parte, viu? Minha, sua, quanto a testemunho, quanto à pregação do evangelho, os mais pobres dos pobres ou entre os pobres e os mais ricos entre os ricos. São classes antagônicas, não é? Que muitas vezes não têm sido alvo do nosso testemunho. Mas a verdade, irmãos, é que esses marginalizados, nós podemos ampliar esse leque dos marginalizados, né? A verdade é que a igreja tem dificuldade, sim, de lidar com drogados, com prostitutas, com homossexuais, com moradores de rua, dentre tantos outros marginalizados. Pense aí se um travesti entrar na igreja, quando retomarmos as atividades presenciais, né? Se um travesti entrar na igreja querendo ajuda, a maioria vai ter problemas em recebê-lo. Isso está errado. Todos nós éramos tortos, totalmente tortos, antes de sermos alcançados pela graça do Senhor Jesus, antes de termos sido chamados por Deus em Cristo. E ainda hoje nós continuamos pecadores, não é? É a graça de Deus que nos torna melhores. Não há transformação que seja difícil demais para o Espírito Santo. Mas, por outro lado, apegado a isso, nós podemos e precisamos falar também, irmãos, que na melhor das intenções de querer quebrar essas barreiras, alguns cristãos querem que a igreja faça o que não deve fazer.
Precisa testemunhar, precisa alcançar os que estão à margem, mas, por exemplo, não podem entrar em lugares degradantes para resgatar almas perdidas. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que alguns entendem que Jesus fez isso. Que Jesus foi, então, se Jesus vivesse nos nossos dias, ele entraria, então, em bares, em prostíbulos, em lugares, como eu disse, degradantes, com o objetivo de resgatar aquele que está perdido. Primeiramente, irmãos, não foi esse o caso aqui do texto que lemos, da mulher samaritana. Porque, embora Jesus tivesse ido até Samaria, ele queria ir até outro ponto, né, daquela região, precisou passar por Samaria, mas, embora isso, ele não compactuou com a adoração pagã dos samaritanos. Ele não precisou fazer o mesmo que aqueles a quem ele queria alcançar. Ele também não foi se encontrar com ela ali no templo samaritano, que era no Monte Gerizim, né? E, junto com isso, em segundo lugar, há nesse ponto uma grande diferença entre nós e Cristo, né? Entre Jesus e nós. Embora Jesus fosse gente, fosse plenamente humano, ele não conhecia a tentação interior como nós. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, não havia nada no coração de Jesus que o mandasse pecar, como há isso no meu coração e no seu coração. Então, precisamos nos desembaraçar dos preconceitos, sim, e alcançar mesmo os marginalizados, e mesmo nesse tempo de crise vivido por nós. Mas devemos tomar cuidado para não entrarmos no território do inimigo e sermos presa fácil nas suas mãos. Mas, irmãos, fechando a minha palavra aqui, nós podemos ver ainda que Jesus, na conversa com a mulher samaritana, ele foi direto ao ponto. Ele usou daquela situação de estar com sede ao lado do poço, pedindo água a ela, como uma metáfora da salvação. Assim como a água poderia saciar a sede, o próprio Jesus poderia saciar ali a necessidade, todas as necessidades da vida daquela mulher, mas com uma diferença, né? A água do poço faria isso por um período, a sede voltaria com certeza logo. Em Jesus, uma vez tendo bebido da sua fonte, né? Jamais haveria sede de novo. Só que a mulher não entendeu que as palavras de Jesus se tratavam, na verdade, de uma metáfora. Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, para que eu nem precise mais vir aqui buscá-la novamente, disse aquela mulher. Ela não conseguiu materializar as necessidades espirituais dela, ela só enxergou as obrigações cotidianas, né? E Jesus tratou, para tocar o seu coração, de expor a miséria da sua vida, para fazê-la perceber o quanto ela precisava de uma vida diferente, quanto ela precisava olhar para cima, pensar nas coisas espirituais, o quanto ela necessitava da vida eterna. Vai, chama teu marido e vem cá. Parece uma interrupção abrupta na conversa ali, né? Mas Jesus está tocando no ponto, diretamente no ponto. Era como se Jesus chamasse a sua atenção para o interior, para o coração. Olhe para dentro de si mesma. É o que Jesus estava falando, em outras palavras. Veja se realmente está tudo bem. Irmãos, o Evangelho é para a vida prática. Ele deve expor as nossas vergonhas, o nosso pecado. É isso que a Bíblia faz, né? A Bíblia expõe a nossa doença terminal, aquilo que nos faz enfermar mortalmente. Uma vez admitida essa existência, a existência desta enfermidade da alma, o Evangelho então administra o remédio que é Cristo. A mulher do poço revelou uma vida pessoal completamente desestruturada, tudo fora de lugar, quando ela admite que ela não tinha marido. E aí Jesus, que sabia muito mais do que isso, muito mais sobre ela, menciona que ela já tinha tido 5 maridos, o atual não era marido, era um amante, isso está no verso 17. Essa desordem na vida dela revelava, irmãos, que ela tinha muita necessidade da água viva, mas ela nem se dava conta disso. E eu quero, de fato, terminar explorando isso aqui. Fica claro, irmãos, que testemunhar o Evangelho é falar
para quem se sente bem, que na verdade não está nada bem com ele, né? E é mostrar que existe a água da vida que satisfaz plenamente. Nós precisamos, irmãos, então, superar vários desafios para alcançar vidas em todo tempo. A pandemia, como estudamos ontem, não é apenas um momento de passagem na nossa vida. Deus nos colocou neste contexto com propósitos maiores do que nós. E creio que, dentre esses propósitos, talvez um dos maiores, seja o de alcançar vidas. Há barreiras que têm impedido com que você tenha essa visão e viva com esse propósito. Vamos clamar a graça do Senhor sobre nós orando? Feche os seus olhos agora. Querido Deus, nosso Pai, nós te buscamos, ó Deus, agradecidos pela tua palavra que é eterna, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor abra sim os nossos olhos, nos desperte, para, ó Deus, não nos enclausurarmos, não nos fecharmos em nós mesmos nesses dias difíceis, mas que possamos, ó Deus, olhar para fora e vermos que pessoas precisam ouvir, através de nós, da mensagem transformadora e única do Evangelho do Senhor Jesus. Nós, ó Deus, pedimos que o Senhor nos dê a habilidade, a capacidade de superarmos os preconceitos, sejam eles quais forem, para comunicar devidamente o Evangelho e ver vidas sendo alcançadas, mudadas totalmente pelo Senhor. Nos use, ó Deus, nesses dias difíceis, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, convido você então a orar agora com seus queridos da família e que estejamos juntos nas próximas devocionais, assim querendo o nosso Senhor. Um forte abraço.